Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Bom dia a todas, todos, todes. Tudo bem com vocês? Que delícia rever pessoas tão queridas. Bom dia, Adson, bom dia, Camila, que já foram ex-alunos, ex-alunas. Muito bem, bom dia a todo mundo que está aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome... Estou vendo mais pessoas aqui que eu acho que eu já fui professora. Muito bom tê-los e tê-las novamente aqui. Bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Carolina Costa Ferreira, para quem não me conhece. Eu sou professora e pesquisadora, sobretudo em ciências criminais. Tenho estudado questões de gênero há um tempo. E desde 2017, eu advogo única e exclusivamente para vítimas de violência de gênero. E no âmbito da advocacia, algumas questões começaram a surgir em relação às questões de gênero e a interlocução entre os espaços público e privado. Então, a ideia foi surgindo a discussão sobre a importância de políticas públicas e de promoção de igualdade de gênero em vários dos meus espaços de atuação. Um deles é a Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero e Raça, que é uma associação que existe no Distrito Federal há quase 5 anos. E nesse âmbito eu comecei a estudar mais as questões relacionadas à articulação entre políticas públicas e a iniciativa privada para as questões de gênero. Vocês já tiveram aula com a professora Fernanda Ravazano, né? Nós dividimos o curso, a Ana Maria está aqui, a terceira professora, que é a Ana Maria Prates Barroso, está aqui acompanhando o curso também. Está ali. Bom dia, Ana. Estamos muito felizes em poder usar esse espaço do IDP, em poder desenvolver outras possibilidades de atuação, pensando na promoção da igualdade de gênero como um compromisso de todas as pessoas, né? De todas as instituições, de todos os setores.
Então, eu dividi as minhas 2 aulas em 2 momentos. O primeiro momento, nosso momento de hoje, na sexta-feira, será de apresentação de alguns conceitos e de discussão das bases iniciais, das diretrizes para a atuação no âmbito do compliance para questões de gênero. Eu vou trabalhar algumas questões de raça, mas especialmente para as questões de raça, a Ana Maria vai trazer isso de forma mais forte nas 2 aulas dela, né? No próximo bloco do nosso curso. Então, hoje nós vamos nos concentrar nas questões de gênero, nas questões de desigualdade no ambiente de trabalho e, sobretudo, nas ações, né? Nas ações práticas, o que nós podemos fazer, quais são os instrumentos, quais são os elementos que estão à disposição para a atuação nesse campo. Bom, então, como objetivos estratégicos da aula, nós temos o primeiro, que é a discussão dos principais problemas da inclusão de gênero em ambientes públicos e privados, quais são os embates, quais são os problemas, quais são os dados que nós temos à disposição. Eu acredito que quem trabalha com questões de gênero, com políticas públicas, ou em ambientes ou instituições privadas, já tem acesso a esses dados, a gente vai falar sobre eles, mas vai falar de uma forma um pouco diferente. Vamos apontar diretrizes nacionais e internacionais que discutem os mecanismos de inclusão de gênero em ambientes públicos e privados, e eu vou dar destaque para vocês ao decreto 5673 de 2018, que estabeleceu a promoção de direitos humanos, né, a relação da promoção de direitos humanos às empresas. E é interessante a gente perceber essa interlocução, especialmente porque no campo dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, né, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, há um compromisso bastante expresso das empresas, das instituições privadas em promover igualdade de gênero. Então, a ideia é justamente trabalhar esse compromisso, a necessidade desse compromisso. No caso das instituições públicas, nós vamos trabalhar com uma atuação que tem sido interessante no campo da Controladoria Geral da União. A CGU tem provocado a realização de auditorias externas nos órgãos da União para a investigação, para o monitoramento de casos de assédio sexual. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Em que medida essa é uma estratégia importante, porém, ela também talvez não reduza a complexidade das desigualdades de gênero só às questões de assédio, e nós vamos falar um pouco sobre o quanto a desigualdade compõe, em certa medida, a organização, né, a cultura organizacional de determinadas empresas e por que é tão difícil combatê-la. E o último ponto, nós vamos refletir sobre ações práticas para mudanças institucionais que promovam a inclusão de mulheres e pessoas LGBTQI+, no mercado de trabalho, nos espaços de educação e, sobretudo, nos espaços de poder. Então, é importante a gente perceber esses 3 momentos, né? Trabalho, educação e poder. E em que medida mulheres brancas, mulheres negras, mulheres LGBT, homens brancos, homens negros, homens LGBT, têm diferentes formas de inserção nas estruturas do mercado de trabalho e nas estruturas públicas, quando nós pensamos, sobretudo, no acesso à carreira, né, aos planos de carreira, às promoções. Bom, primeira questão, né, quais são os primeiros problemas, né? Nós temos um problema que é o acesso ao trabalho, né? E aí nós temos
diferentes problemas para diferentes formas de acesso. Então, temos inserção no mercado de trabalho de pessoas LGBT, né? 64% das empresas relatam não contratar nenhuma pessoa trans nos seus quadros. 45% das empresas relatam não, esses dados são da consultoria McKinsey. 45% das empresas relatam não contratar pessoas LGBT, não ter pessoas LGBT nos seus quadros. E o quanto essa estatística é uma estatística que representa um processo de apagamento, um processo de ou de distração ou de um certo não compromisso com a diversidade, com a inclusão. Eu acho importante a gente já deixar claro que há diferenças a partir dos grupos vulneráveis por raça, gênero e orientação sexual, há diferenças na forma de inserção, né? Então, para pessoas LGBT, para pessoas trans, nós temos problemas na inserção do mercado de trabalho. Então, o problema maior é o acesso, é a empregabilidade. Para mulheres negras, o grande problema, e daqui a pouco eu já vou mostrar uma outra estatística, é não só a empregabilidade, mas a diferença salarial. O INSPER, recentemente, lançou um levantamento demonstrando que a diferença entre mulheres negras, a remuneração de mulheres negras e homens brancos, e mulheres negras que tinham acesso ao ensino superior. Então, o grau de empregabilidade é diferente, né? O acesso é diferente. Gente, uma coisa que a gente não combinou, eu queria muito que vocês participassem todo o tempo, tá? Pelo chat, pelo microfone, abrindo câmeras, como vocês quiserem. Quanto mais interatividade a gente tiver, melhor. A Fabiana está falando aqui no chat, é importante observar se os processos seletivos das empresas alcançam todos os públicos, ou se restringem a determinadas escolas, determinadas camadas, etc. Exatamente, Fabiana. A gente percebe, especialmente para altos cargos, a contratação de consultorias específicas para a busca de lideranças, né? Os chamados headhunters, e empresas que são específicas para isso. E quanto mais nós temos essa relação, nós temos uma redução do alcance para todos os públicos, né? Também existe essa restrição, né? A definição de perfil a partir de determinadas escolas, né? Determinados graus de formação ou escolas de formação. Então, é muito importante promover, e aí internamente na empresa, mecanismos de discussão para a ampliação dessas esferas de acesso às oportunidades e a discussão sobre esses critérios. Por que esses critérios são importantes? O que esses critérios trazem como identidade organizacional para a empresa e o que eles muitas vezes afastam, né, da sua própria característica. Então, a discussão sobre os processos seletivos é bastante interessante, né? Gabriela está dizendo, a empresa em que eu trabalho é uma exceção mesmo. Comemoramos quando conseguimos uma nova contratação de pessoas trans. Gabriela, e existem empresas que estão se especializando na aproximação de empresas que querem contratar pessoas trans e pessoas trans que querem trabalhar. Então, há duas organizações não governamentais, e aqui no caso do Distrito Federal, a Associação Nacional de Pessoas Trans, né, a ANTRA, ela está fazendo esse movimento,
que é um movimento de aproximação. Então, num determinado momento, existe um processo de aproximação com pessoas trans, realizando processos de formação, né? Capacitação, formação, educação, elementos de contratação, e, por outro lado, a formação das empresas, né? A ideia de como a empresa deve se preparar para receber uma pessoa trans, que elementos, que critérios ela deve apresentar para a realização desse processo de acolhimento. E o site Transempregos é um desses elementos, né? Então, é bem interessante a gente perceber esses movimentos de inclusão e o quanto nós precisamos de mecanismos ainda intermediários, de aproximação entre o público LGBT e empresas, entre as empresas e o público LGBT. E eu vou passar para vocês também outros pontos que são elementos são materiais realizados pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT, em que há estratégias, há o levantamento de problemas e há a proposição de ações práticas para empresas e para o setor público, para a inclusão de pessoas LGBT. Bom, então, o primeiro ponto, né, para pessoas LGBT, a grande dificuldade é a inserção no mercado de trabalho, inserção e manutenção, né, Gabriela, também. É importante que a empresa mantenha estratégias de manutenção das pessoas trans no seu ambiente, valorização do seu trabalho. Em relação às mulheres negras, a discussão maior é a empregabilidade e os salários, o quanto os salários são díspares, sobretudo entre homens brancos e mulheres negras. E, para as mulheres brancas, há uma discussão ainda sobre salário, né? Uma recente pesquisa da Cato demonstrou que as mulheres ganham, em média, entre 30% e 35% a menos, né? Mulheres brancas recebem entre 30% e 35% a menos do que homens brancos, porém, elas só ganham 2% a mais do que os homens quando estão na função de assistentes. Então, é bem característico, né? Mulheres recebem mais quando estão em posições inferiores à dos homens. Além disso, uma outra questão é a evolução no plano de carreira. Em que medida as mulheres conseguem acessar espaços, cargos de mando com o mesmo tempo, com o mesmo ritmo ou com as mesmas exigências que se fazem a um homem branco. Então, algumas questões são levadas em consideração e nisso, tanto os espaços públicos quanto o espaço privado determinam isso, né? Indicam esse ponto. No serviço público, e aí eu falo muito do direito, né? Porque é o meu espaço de análise, é o meu espaço de formação. No direito, nós temos, em alguns tribunais de justiça, como é o caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nós temos nos últimos 3 concursos uma quase paridade de gênero entre homens e mulheres que foram aprovadas. Maioria esmagadora branca, né? Dados do Conselho Nacional de Justiça dizem que 1,9% dos juízes e juízas são negros e negras, né? Então, no caso de a gente falar só da desigualdade de gênero, os últimos concursos da magistratura do DF indicam
uma paridade, né? 52, 48, 50, 50 em alguns concursos. Mas essa paridade não continua na segunda instância. Na segunda instância, nós temos 25% de desembargadoras aqui no Distrito Federal. O Estadão recentemente publicou uma notícia dizendo que desde 2016 nenhuma mulher é indicada para um tribunal superior no Brasil. Então, nós temos essa promoção de desigualdade estrutural em relação aos processos, né, de nomeação, aos processos de indicação a cargos públicos, né? O William está falando aqui no chat que nós temos uma discussão sobre a luta pelo poder, né? E é sobre isso, né? Quando nós falamos em produção e reprodução de desigualdades, nós estamos falando basicamente em uma disputa nas relações de poder. Então, a professora do IDP, Mônica Sapucaia, tem um livro chamado Direitos das Mulheres, em que ela fala, né, ela trabalha com toda a produção histórica na defesa dos direitos das mulheres. E ela vai dizer que em 1843, né, então, século XIX, nós tivemos uma lei que instituiu a educação paritária, educação igual para homens e mulheres. Isso no século XIX era algo quase revolucionário, né? E havia uma disposição na lei indicando que professores e professoras deveriam ter espaços iguais nas escolas, porém, o elemento de formação, né, o elemento de inclusão, de promoção na carreira, seria o estudo e seria o ensino de trigonometria. E aí, o ensino de trigonometria era totalmente consolidado para os homens. Havia a cultura de que mulheres não precisavam aprender matemática. Então, os homens ocupavam mais as salas de aula e os homens ocupavam as salas de aula como professores. Então, as professoras não evoluíam na carreira e as alunas também não evoluíam. Então, é importante a gente perceber que a lei, por si, não resolve as questões, né? Nós precisamos discutir e rediscutir justamente essas relações de poder que trabalham com esse reforço das desigualdades, tentando desmontar, tentando estabelecer fissuras para a produção da igualdade de gênero, né? Para a promoção da igualdade de gênero. Bom, uma outra estatística que muito provavelmente vocês também já conhecem é a de que as mulheres são a maioria na população brasileira, né? Segundo os dados do IBGE, 51,4% da população brasileira é composta por mulheres, e 53% das empresas brasileiras não possuem mulheres em cargos de liderança. E aí é importante a gente pensar que cargos de liderança são esses. Que muitas vezes esses cargos de liderança são cargos ainda muito relacionados ao cuidado. Então, na empresa, a mulher é a diretora de RH. Ela é a diretora de relações públicas. Então, é importante que as mulheres estejam no campo dos cargos de mando nos conselhos de administração, que elas estejam associadas ao momento da decisão, que elas sejam ouvidas e que elas tenham poder de decisão. Então, esse é um ponto bastante importante. O salário das mulheres é, em média, 34% menor do que os homens. A depender da categoria, como eu disse para vocês, né, a pesquisa da Cato mostra que só nos cargos de assistência
as mulheres têm salário 2% superiores aos dos homens. E nós temos diferenças nas condições de trabalho. Então, a discussão sobre o reflexo das posições hierárquicas, então, como o desenho organizacional da empresa ou da administração pública reforça ou diminui papéis de gênero, o apoio a determinadas circunstâncias, né? Então, como a empresa, como o setor público lidam com licença maternidade, com amamentação, por exemplo, né? Então, no setor público, e aí eu falo muito de Brasília, né? Nós só temos, que eu conheça, que eu tenha conhecimento, nós só temos três órgãos públicos que possuem creches nas suas dependências, né? Que são o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, a STJ, Procuradoria-Geral da República e Ministério da Saúde. Em todas as outras esferas, né, federais, da administração pública federal, as mulheres que têm filhos precisam deixar os seus filhos e filhas... o Adson está dizendo que a CGU tem um berçário. É muito raro que a gente tenha estratégias, estruturas para berçário, para amamentação, e quando elas são concedidas, muitas vezes em períodos restritos. Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde estabelece que a recomendação de amamentação de uma criança deva ser de 2 anos, né? Exclusiva por 6 meses e complementar até os 2 anos de idade. E isso impacta na produção do sistema imunológico, na formação neurológica da criança, no desenvolvimento, no crescimento e nas relações afetivas. E, infelizmente, a média de amamentação nacional das crianças brasileiras é de 54 dias. E ela é de 54 dias justamente porque nós também não temos políticas públicas que associem a empregabilidade, a necessidade de retorno ao trabalho das mães, com a existência de creches e existência de creches por um período recomendável pela OMS. Então, ainda no setor público, que é um setor considerado privilegiado para esses casos, porque algumas empresas disponibilizam espaços de amamentação. E é muito interessante a gente pensar nisso. Tem lá a sala de amamentação, a poltrona de amamentação, o frigobar para armazenar o leite. Mas o cuidado com a criança vai ser ali? Eu preciso de algum trânsito, né, da criança para o seu ambiente de trabalho, para que ela seja amamentada e ela volte. Como é que a gente pensa nessa estrutura toda? E essa estrutura, ela acaba sendo pensada muito individualmente pelas mulheres, e não como uma questão organizacional das empresas. E isso impacta seriamente na evolução das mulheres no plano de carreira, no seu acesso ao trabalho, nas opções que ela faz até os 2 anos de idade, né? Os 2 primeiros anos de idade das crianças. Então, é importante a gente perceber o quanto determinados pontos impactam seriamente no desenvolvimento das mulheres. Além disso, também é interessante a gente pensar na extensão desses benefícios em relação ao berçário para pais. E aí, pensando também nos deveres de cuidado que são exteriores, né, que vão além da amamentação. Então, não sei se o Adson tem informações da CGU, mas o CNJ e a PGR têm tentado incluir pais na lista, né? Não só para a inclusão de famílias homoafetivas, mas também
de mães que trabalham em outros setores e que podem deixar os seus filhos no ambiente, né, no setor em que o pai trabalha, para que elas possam passar lá a amamentar, ou então para que haja o cuidado pelos pais, né? O cuidado não significa só a amamentação, né? Mas significa o direito e a possibilidade de brincar, né? Então, sair do horário, né? Ter um horário no trabalho, 20, 30 minutos para descer no berçário e ver seu filho, brincar com seu filho e voltar, né? O quanto isso é importante, tanto para o pai e para a mãe, quanto para a criança que está ali sendo cuidada. Então, esse é um ponto bastante interessante. Gabriela, a discussão sobre licença, a divisão entre licença paternidade e licença maternidade é algo também que precisa entrar na pauta, não só do serviço público, mas também como do serviço privado, né, do setor privado. Em que medida 5 dias, agora 30 dias, né, nós temos a definição de 30 dias de licença paternidade, é importante, né? William, eu não tenho conhecimento disso. A gente tem a lei estabelecendo a cota de 30% e temos grandes dificuldades, né, em implementar a cota de 30% de candidatas do gênero feminino no Brasil. Nós temos tido cada vez mais denúncias de fraudes, de candidaturas laranja, em relação à representatividade feminina na política. Eu gosto muito de uma fala da ex-ministra da Suprema Corte, Ruth Ginsburg. Eu recomendo muito hoje é sexta-feira, né? Então, fica aqui uma dica cultural, um documentário chamado A Juíza. Tem um filme que é o mais ficcional dela, que se chama On the Basis of Sex, mas esse eu gosto muito do documentário, que se chama A Juíza, em que quando ela foi perguntada sobre quantas mulheres ela achava que deveriam compor a Suprema Corte, ela respondeu 9, que é o número total de juízes, né, na Suprema Corte norte-americana. E aí todo mundo se assustou, imaginando que ela fosse falar 4 ou 5. E a resposta dela é: ninguém nunca se assustou quando a gente vê só 9 homens. Então, para mim, o ideal seriam 9 mulheres na Suprema Corte. É um pouco essa, né, a ideia quando a gente fala em representatividade. Acho importante a gente também lembrar que agora o Chile está em processo de discussão de uma nova Constituição e houve a aprovação de que a Assembleia Nacional Constituinte será paritária, né? Então, haverá igualdade de gênero no momento ali da negociação, da formação, da discussão de uma nova Constituição. Esses elementos são bastante importantes. Eu gosto muito de um texto, se vocês quiserem, eu mando para vocês, colocando aqui no chat, da professora Catherine Bartlett, chamado Teoria Feminista no Direito. E ela faz uma pergunta bem interessante, né? Que é a pergunta pela mulher. Então, ela vai dizer: onde estão as mulheres? Onde elas estão, né? Elas estão nos espaços de tomada de decisão? Elas estão apenas recebendo as decisões, sendo informadas das decisões e cumprindo as decisões? Elas participam do processo estrutural?
né? Então, esse é um ponto bem importante. Ó, o Marco está trazendo os dados do CNJ, né, informados pela Folha de São Paulo, da magistratura estadual e composta por mulheres. Em fevereiro de 2020, 20% do total de desembargadoras eram mulheres e 37,5% eram da primeira instância, né? Então, esses dados são piores ainda, né? Não no DF, mas são piores em outros estados e vão reduzindo aí o índice da magistratura estadual. E o quanto isso impacta nas decisões, né? Na própria composição ou na formação do judiciário. Tem uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo que ficou bastante... foi muito representativa, né? De todas as pessoas na foto, né? Eram desembargadores, desembargadoras, todas as pessoas brancas, e aí a gente poderia contar 5, 6, 7 mulheres pontualmente ali indicadas. Então, nós temos uma falta de representatividade muito alta, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, o quanto a falta de representatividade impacta, né, no mercado. Bom, seguindo, esses dados aqui são dados do IBGE e são... eles foram sistematizados e catalogados pelo INSPER. E aqui a promoção da relação de desigualdade, né? E aí aqui a gente está falando de uma dimensão interseccional entre gênero e raça. O quanto há de relação de desigualdade entre determinadas categorias, né? E em razão dos rendimentos das pessoas ocupadas. Então, entre homens e mulheres, sem a consideração da raça, nós temos 78,7 aí, né? Então, mulheres ganham 78% do que ganham os homens, né? Aqui, a maior relação de desigualdade é exatamente a comparação entre uma mulher preta ou parda e um homem branco, né? Mulheres pretas ou pardas recebem 44% a menos daquilo que ganha um homem branco, né? Então, aqui a gente tem justamente uma relação enorme de desigualdade. Isso é bastante importante, especialmente porque essa pesquisa do INSPER fez essa comparação isolando a variável da educação, isolando a variável da educação superior. Então, todas as pessoas desse universo tinham educação superior. Então, a discussão nem era em relação ao acesso à educação, e sim a disputa no mercado de trabalho. Então, qual é o perfil inserido pelo mercado de trabalho e qual é o perfil que não é, que é excluído do mercado de trabalho? É por isso também que o nosso curso fala muito de inclusão, porque a ideia é justamente a promoção de mecanismos de inclusão. E aí, nesse sentido, é bastante importante que a gente pense num compromisso firmado na Assembleia Geral da ONU, em 2016, que foi a formação da Agenda 2030. A ideia é estabelecer elementos para uma promoção de um desenvolvimento sustentável e para uma promoção fundada na defesa de direitos humanos. E, para isso, nós temos diversas categorias. Essas categorias são bem definidas, né, e são estabelecidas como na forma de objetivos. Para nós, né, para o nosso curso, para os temas que nós estamos trabalhando aqui, nós temos pelo menos 3 objetivos que precisam ser estruturados. O primeiro objetivo é a promoção de igualdade de gênero, que é o ODS 5. Temos o objetivo, o ODS 16, que estabelece justamente a promoção de paz e de justiça nas instituições. Então, o quanto a igualdade de gênero impacta nessa relação nas instituições.
e o ODS 17, que é justamente a discussão da promoção de um equilíbrio, de um desenvolvimento econômico e sustentável, né? Então, esses elementos são bastante importantes. E por que eu trago os ODS da ONU? Porque tanto o Ministério da Economia quanto e aí eu trago muito as instituições jurídicas, né? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais estaduais têm firmado compromissos com a Organização das Nações Unidas para a implementação da Agenda 2030. Então, hoje mesmo, né, consultando o site do STF, na página principal do Supremo, tem lá a logo da Agenda 2030. Então, em que medida nós precisamos pensar em estratégias para tirar essas ações do papel, né? É claro que já há estudos demonstrando que não será possível erradicar a desigualdade de gênero até 2030, e nem são esses os objetivos da agenda, né? Os objetivos da agenda são de estabelecimento de culturas e de promoções de desigualdade, né, de redução da desigualdade de gênero, não é erradicação. Existe um estudo da própria ONU Mulheres dizendo que isso em tempos pré-pandemia, tá, gente? Porque a gente sabe que a pandemia também intensificou muito a relação de desigualdade, inclusive há uma discussão sobre como será o mundo do trabalho pós-pandemia, né? Em que nós vamos ficar mais em casa, né? Haverá redução dos espaços de trabalho públicos, tanto por uma redução de custos, quanto por medidas de saúde. Então, nós temos uma mudança estrutural à frente que pode gerar também questões importantes. Mas, pensando um pouco nessa produção, né, das relações de trabalho, a ONU Mulheres, entendendo, né, num mundo pré-pandemia, houve uma projeção de que o mundo alcançaria igualdade de gênero, e aí eu estou falando igualdade de gênero num sentido muito formal, tá, gente? Que é 50% de meninas na escola, 50% de mulheres no mercado de trabalho. A gente sabe que esses dados não necessariamente revelam a consolidação da igualdade, né? Então, a ONU Mulheres fazendo uma análise bastante, digamos, conservadora, né? Bastante superficial. E considerando isso, a ONU Mulheres chegou à conclusão de que nós conseguiremos alcançar essa igualdade formal de gênero em 2087. Então, isso não é uma questão para as nossas gerações, isso é uma questão para as gerações, talvez, dos meus netos, né? Então, e ainda é uma questão ainda muito formal, né? Nós não estamos pensando em relações mais materiais. Então, quando nós falamos de mudanças estruturais, estamos falando de mudanças cotidianas, mudanças de todos os dias, mudanças que reflitam, que possam resultar numa melhora da postura daqui a um tempo, né, para as próximas gerações, não necessariamente para a nossa. E é exatamente esse pensamento a longo prazo que precisa ser incorporado à cultura organizacional de tantas empresas. Bom, trazendo aqui algumas ações possíveis, primeira ação que eu gostaria de trazer para vocês, peraí, gente, eu vou parar o compartilhamento, vou tirar o WhatsApp que está apitando, e eu quero mostrar para vocês o decreto que eu falei para vocês, é o decreto 9571, de 21 de novembro de 2018.
ele está aqui eu vou mandar para a Camila a apresentação que contém todos os links, tá? Que eu vou apresentar aqui para vocês. E esse link está lá também, né? Do decreto 9571. Eu acho muito interessante em que pese nós tenhamos compromissos internacionais com a promoção da igualdade de gênero, nós tenhamos previsões constitucionais no sentido da promoção da igualdade de gênero, eu acho muito interessante a gente trazer esse decreto, porque ele estabelece algumas diretrizes que eu não digo que sejam fáceis de serem implementadas, não, mas elas são, de fato, elas podem trazer um norte muito, muito interessante para as nossas ideias, né? Para levar para vocês, né? O objetivo desse curso é um pouco esse, né? É trazer experiências, trazer ações práticas, tentar mobilizar vocês para as mudanças nos seus espaços de trabalho, né? Em que medida nós podemos contribuir para a mudança dessas práticas. E é interessantíssimo esse decreto, ele me parece pouco utilizado, porque ele estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. A primeira coisa que se diz, né, como tudo na iniciativa privada, é que o parágrafo 2º diz que as diretrizes serão implementadas voluntariamente pelas empresas, mas a gente vai ver o quanto os programas de integridade, em algum momento, também podem ser estratégias interessantes para a accountability desses programas, né, dessas ações, dessas diretrizes. E eu queria destacar, eu recomendo a leitura completa do decreto, mas eu queria destacar mais especialmente o artigo 6º. O artigo 6º traz o seguinte: é responsabilidade das empresas não violar os direitos de sua força de trabalho, de seus clientes e das comunidades, mediante o controle dos riscos e o dever de enfrentar os impactos adversos em direitos humanos com os quais tenham algum envolvimento. E, principalmente, e aí nós temos uma série de elementos que se ligam completamente à cultura de compliance. Então, aqui nós temos uma base muito interessante para articular os programas de integridade à promoção de direitos humanos. É importante que nós tenhamos essa correlação. O William falou aqui em algum momento, no chat, sobre o combate à corrupção. E é interessante a gente pensar o quanto os programas de integridade ficam muito concentrados no controle e no combate à corrupção. Sim, sem dúvida, a Lei 12.846, de 2013, estabelece essa relação, estabelece esse pressuposto. Porém, em outro sentido, é importante que nós pensemos nos programas de compliance, na cultura de integridade, como uma cultura organizacional, uma cultura integrada à identidade da empresa, à identidade do setor público, à identidade daquele órgão. Então, quanto mais nós tivermos essa articulação, melhor nós vamos trabalhar até mesmo com a recepção da cultura do compliance no ambiente empresarial. Diga, Adson. Saudades de você levantar a mão. Gente, o Adson foi meu aluno na graduação. Não vamos falar quanto tempo, né, Adson? Tem um tempinho já, né? Tem a idade do Pedro. Eu estava grávida, exatamente. O Pedro tem 7 anos, gente. Então, assim, já que você levantou aí a questão da integridade, né? A gente que trabalha com políticas públicas, é interessante ver essa ligação agora do compliance, das políticas de integridade, porque os órgãos públicos e as empresas, eles devem refletir o que a sociedade é, né? E se dentro do órgão público e da empresa não tiver esse reflexo do que a sociedade é, ele continua a repercutir relações de poder, né? Ele continua a refletir apenas o que é de poder. E aí, vendo toda essa relação aqui, e tendo participado também da plantação da sementinha das políticas de integridade no órgão, né, do órgão onde eu trabalho no FNDE. Você está no FNDE? Sim, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
E aí, e hoje eu estou na política do Programa Nacional do Livro Didático. E aí o que acontece? Quando a gente começou a implantar o Programa de Integridade do FNDE, nós fizemos capacitações, né? Eu estava na auditoria na época, nós fizemos capacitações e fizemos uma série de coisas, e realmente tem muito essa questão dela ser voltada para o público interno no primeiro momento, porque é muito difícil a gente conseguir fazer modificações na cultura organizacional. E é muito mais difícil a gente conseguir trazer para dentro da cultura organizacional a sociedade do que há na sociedade para além da porta do órgão, né? Então, assim, é muito complicado. E aí agora eu estou pensando aqui, gente, eu estou conseguindo fazer a correlação de todos esses conceitos, revisitei os conceitos de política de integridade, de compliance lá com a professora Fernanda, e agora eu estou fazendo esse link com as questões que envolvem diversidade, que envolvem todas essas questões mais voltadas para a questão de igualdade. E eu estou pensando aqui como é que eu posso começar a estimular isso dentro da política que hoje eu estou trabalhando, que a gente toca lá, que é a política do livro didático, né? E assim, é muito interessante, porque a gente sabe que é necessário, mas a ideia é difícil de aparecer, porque a gente também está viciado. Por mais que a gente tenha consciência de que é necessário, a gente tem o nosso costume, né? Então, é bem complicado de tocar, mas o importante é estar aqui, ó, com foco lá no horizonte, né? Exatamente. Não, e que legal que você está numa política tão importante, Adson. E é isso, o livro né? didático é a coisa mais linda do mundo. Não, e é estrutural, né? Então, na medida em que você tem escolhas de determinados livros didáticos, o quanto isso impacta na educação nacional, né? Educação básica nacional. Então, o quanto é importante promover diversidade, o quanto é importante promover direitos humanos nesse processo de escolha dos livros didáticos. Porque assim, voltando aqui para a questão do compliance, né, que envolve também uma gestão de riscos, nós estamos um pouco desacostumados a enxergar os riscos da omissão, né? Geralmente a gente está muito voltado nos riscos que são decorrentes de uma ação, e os riscos muito voltados também para a questão financeira, para a questão de controle, né, para a questão de conformidade, né? E a gente não enxerga um risco de falta de algo, né? Então, assim, essa falta de diversidade, a falta de investimento em alguma coisa, porque essas coisas são a longo prazo, e nós estamos culturalmente acostumados com políticas de gestão, com políticas daquela gestão, com políticas daquele governo, e nós não temos políticas a longo prazo. Então, a gente está sempre falando assim, ó, é a gestão do fulano de tal, foi no governo de fulano de tal. Uhum. A gente não fala de algo que é do Estado brasileiro. Então, assim, a gente tem que começar a se acostumar com esses riscos que vão além daquele período daquela gestão, né? O que a gente tem de visão de futuro. E isso também é um problema um problema não, é uma questão que a gente tem que começar a trabalhar já a partir de agora, para ver se a gente consegue reduzir, pelo menos desde 2085, que você falou, né? 2087. 2087, se a gente reduzir para 2085, já é um ganho, né? A gente conseguir reduzir ainda mais, a gente ganha mais ainda. Adson, mas eu acho também que essa é a estratégia da Agenda 2030. Porque na medida em que a gente pensa em objetivos estratégicos para daqui a 10 anos, a gente pelo menos ultrapassa gestões, né? Ultrapassa as gestões presidenciais, ou do ministro, ou do prefeito, do governador, né? Algo que é muito, muito discutido na teoria de políticas públicas é a ideia de um ciclo que ultrapasse os mecanismos, as influências político-partidárias, né? Então, o quanto o próprio ciclo de políticas públicas é impactado.
E eu aqui pensando, enquanto você falava, eu também pensei muito na importância dos mecanismos de accountability. Quanto mais eu tiver controles interno e externo às questões relacionadas às políticas públicas, mais eu vou ter o próprio interesse do burocrata de alto nível e da burocracia de nível de rua para a formação de uma política pública que seja mais perene. Então, me parece que a gente tem aqui uma correlação entre os mecanismos de accountability interna e externas. E aí, os programas de integridade cumprem essa função da accountability interna. É claro que a gente precisa de instituições que sejam fortes, que tenham uma cultura também voltada à promoção de direitos humanos para a fiscalização de outras instituições. Então, aqui eu estou muito pensando na Defensoria Pública, estou pensando no Ministério Público, no Tribunal de Contas da União, que leve isso em consideração, tanto quanto se leva ao combate à corrupção. Né? Como se não houvesse uma relação de hierarquia entre esses elementos. Então, eu também fiquei pensando muito sobre o que você falou, Adson, em relação à relação com o risco, né? Porque isso é a base do programa de integridade, né? A gente pensar nas dimensões de risco, a análise de risco. E em que medida a promoção a direitos humanos configura um risco? Eu vou trazer a violação de direitos humanos como um critério para avaliação de risco. E é um pouco isso que esse decreto pode trazer. Ele pode ser um instrumento para a provocação aos programas de integridade, às equipes de integridade, para dizer, olha, a gente precisa levar em consideração a representatividade no setor público, a representatividade no setor privado, a importância das boas práticas, de reportar boas práticas, o quanto isso traz uma boa perspectiva para o mercado. E aí, falando um pouco para você, né, no setor público, Adson, o quanto o setor público vai ser receptivo à contratação, por exemplo, de empresas, né, por meio de licitação, que respeitem direitos humanos. Nós temos as normativas da CGU, e aí a gente tem leis, tem decretos, tem um manual, né? Tem um manual de integridade da CGU que eu reputo muito bom. Eu vou até procurar aqui o link para mandar no chat para vocês. Diversos manuais de integridade, muitos manuais de integridade. Tem um site, né? Tem um site da CGU que organiza todos os manuais de integridade, assim, você encontra rapidamente todos os materiais ali, e são materiais de muita qualidade. Então, pensar um pouco nessa... ali a gente vê, Adson, nesse site da CGU, selos que a própria CGU concede a empresas que cumprem, né, obedecem aos mecanismos de integridade, e aí a provocação a defesa de direitos humanos é um elemento que está sendo observado nas políticas de integridade? Como é que a gente faz essa correlação? Como é que a gente pensa nessa interlocução como estrutural do próprio programa de compliance? E o quanto isso impacta para todas as políticas. Política ambiental, comunicação social, educação, saúde, trabalho. Né? Então, na medida em que se pensa em políticas públicas, eu preciso pensar de forma transversal na defesa de direitos humanos. Né? Então, é um pouco essa a ideia. Beleza, gente? Tudo bem até agora? Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu vou retomar a apresentação. Estávamos aqui. Ações possíveis. Então, a primeira discussão justamente a inclusão dos direitos humanos como uma forma estrutural, como uma forma de alcance mesmo, né? Das possibilidades na integridade.
Eu vou trazer aqui uma outra experiência, que é são duas experiências, né? A primeira, nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia. Eu até coloquei aqui uma notícia no final, nas referências, uma notícia. Aqui, Califórnia mostra que cotas de diversidade podem funcionar. Depois eu queria que vocês dessem uma lida nessa notícia. Que houve uma lei estadual na Califórnia obrigando, então houve uma obrigação de que todos os conselhos de administração das empresas incluíssem 50% de mulheres. E aí, qual foi a primeira resistência, a primeira reação? A primeira reação foi, eu não tenho pessoas, não tenho mulheres suficientemente preparadas para a ocupação desses cargos. E aí esse foi o primeiro mito superado, né? Porque não, nós já temos muitas mulheres ocupando espaços de forma muito bem sucedida nas academias, nas escolas de administração, em gestão de políticas públicas. Então, o ponto não era bem a formação, e sim a forma de seleção. Então, na medida em que eu crio uma obrigação, as empresas criaram mecanismos de seleção, mecanismos de prospecção das profissionais. E ter mulheres no conselho de administração significou uma mudança na orientação das políticas. E essa mudança na orientação das políticas gerou mais lucro. Então, é importante que a gente entenda essas reflexões, né? Essas dimensões. Nós temos medidas que são muito... há muita resistência, mas elas geram mais lucro, elas geram mais benefícios para a própria empresa. E é importante que a gente tenha sensibilidade e tenha a perspectiva para isso. Em Portugal, houve uma mudança na fiscalização. Então, Portugal impõe multas bastante severas para empresas que não observam a representatividade nas empresas. Então, aqui é uma outra forma de atuação, né? Enquanto na Califórnia houve uma imposição legal sob pena também de não funcionamento das empresas, mas não com uma ideia de imposição de sanção, mas com mudança de cultura organizacional, no caso de Portugal, houve a estratégia de repressão, né? A opção pela repressão. Então, temos duas ações possíveis, opções possíveis de resposta. A terceira ação é justamente a criação de uma cultura organizacional. Quanto mais diversa for a equipe de mando, maior é a produção de resultado. Que resultados são esses? São resultados institucionais, são resultados culturais, são resultados em relação à imagem institucional da empresa. Então, talvez a Ana vá trazer, acho que a Ana vai trazer mais especificamente esse caso, né? Mas eu só vou dar uma pincelada em relação ao caso da Magazine Luiza, né? Que houve a inclusão, houve, na verdade, a realização de um programa de trainee exclusivo para pessoas negras. E aí houve toda uma resposta, inclusive uma resposta institucional, que eu nem sei o que deu, Ana, se você souber, me fale, mas eu acho que aquela ação civil pública sequer foi admitida, né? Imagino que não. Mas houve uma ação civil pública da Defensoria Pública da União, dizendo que a ação era discriminatória, né? E é interessante, e por que aquela medida gerou tanto impacto? Porque aqui a gente está falando de um programa de trainee, né, gente? Programa de trainee significa uma inclusão na estrutura da empresa, né? Então, isso pressupõe o cumprimento de um plano de carreira, que pode levar a altos cargos de diretoria, pode levar a pessoa a ser CEO,
Porque quando a gente fala de programa de estágio, o estágio é muito a curto prazo. O programa de estágio é muito temporário. Agora, no caso do trainee, eu tenho uma estrutura um pouco mais perene. Um pouco, não tanto, né? A gente não pode também entender esse programa como se fosse a imposição de uma cultura organizacional. Ele é só uma ação que precisa ser complementada com outras práticas, né? O Matheus Moura está dizendo aqui, as empresas preferem manter suas lógicas racistas, sexistas, do que enxergar um problema que está na sua frente e que pode gerar lucros. Frantz Fanon explica isso como dissonância cognitiva. Às vezes as pessoas têm uma crença central que é muito forte. E quando elas são apresentadas com evidências que trabalham contra essa crença, a nova evidência não pode ser aceita. Isso criaria um sentimento que é extremamente desconfortável, chamado de dissonância cognitiva. E porque é tão importante proteger a crença central, eles vão racionalizar, ignorar e até negar qualquer coisa que não se encaixe com a crença central. Perfeito, Matheus. E é isso, assim. Eu acho que a gente tem duas possibilidades aqui a partir da citação, da sua excelente citação ao Frantz Fanon, que primeira como pensar em novas empresas que não perpetuem essa relação de privilégio, que não perpetuem a contratação pura e simples de pessoas brancas porque elas são mais qualificadas. E aí, o que você está considerando como qualificação? Né? Eu acho que a primeira coisa é pensar numa seleção que envolva essa cultura de base, né? A cultura organizacional de base de uma empresa que está em processo de formação. A outra é como alterar uma cultura organizacional já formada. E é o caso do serviço público, é o caso de empresas que tenham anos, décadas de história. E é exatamente a lógica de seduzir pelo capital que talvez seja interessante para esse tipo de mudança estrutural. E o quanto essa mudança estrutural gera efeitos não só econômicos, mas também gera efeitos sociais e efeitos institucionais positivos para a própria empresa. Então, o desconforto da dissonância cognitiva, sem dúvida alguma. E, além disso, para a gente pensar, nós estamos falando de poder, né? Nós estamos falando de uma relação de poder que é absolutamente definida pelas estruturas da branquidade. Então, precisamos pensar em como associar esses elementos a novas práticas. Então, de fato, esse é um desafio que exige uma atuação conjunta de todas as estruturas. Então, eu preciso de mecanismos de accountability, eu preciso de estruturas de fiscalização, eu preciso de uma articulação com participação social, né? Eu achei interessante que, no caso do Magazine Luiza, as ações aumentaram, né? As ações se elevaram depois do programa de trainee. A ação semelhante aconteceu com a Natura. A Natura fez uma ação publicitária no Dia dos Pais, usando um homem trans na sua publicidade. Não sei se vocês se lembram, né, dessa campanha. Foi agora em agosto, mas na pandemia parece que foi ano passado, né? E ela também recebeu um aumento, uma alta nas ações, uma valorização nas ações. Então, o quanto o mercado vem respondendo positivamente a esse ponto. Eu entendo a preocupação, porque a gente confiar pura e simplesmente no mercado não é o ideal. Não é o que faz a mudança ser estrutural. Muito pelo contrário, né? Talvez traga um pouco mais de insegurança, mas talvez seja a janela de oportunidade para a mudança, para a transformação de alguns elementos que sejam estruturantes de novas empresas.
E aí, na medida em que nós criamos novas empresas com novos pensamentos, com novas formas de ação, isso vai se consolidando. Eu queria puxar para o direito, porque grandes escritórios atualmente estão fazendo muitas ações de inclusão, né? De pessoas negras, de mulheres negras, de pessoas LGBT. E aí, em que medida essas ações vão sendo estruturantes da articulação do poder de mando, né, da nomeação de mais mulheres como sócias, da indicação de pessoas LGBT como sócias, ou se esses espaços ficam relegados às ações pro bono. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Há muitas associações. Não, eu tenho aqui um escritório de diversidade e o escritório atua em ações pro bono. Mas como é que é a remuneração desses advogados? Como é que a gente percebe essas práticas? Está falando que participou de um curso, recentemente uma das palestrantes era a Luísa Trajano. A Ana Maria também, né, participou de uma live com a Luísa Trajano, em que ela fala sobre isso. Provavelmente a Ana vai falar mais sobre isso no módulo dela, né? Mas eu ouvi o Roda Viva, né? A entrevista do Roda Viva em que ela participou, e ela fala muito sobre isso, né? Que ela foi percebendo que o quanto a empresa dela era um mundo, né? A empresa dela é um universo. Então, dentro daquele universo, vários problemas apareciam, várias questões apareciam. Então, ela, em primeiro lugar, se sensibilizou com as questões relacionadas à violência de gênero, o que é bastante esperado, porque ela ali ela se vê um pouco representada como mulher. Para as questões raciais, ela diz que foi mais alertada pelo filho, né? E o quanto ela foi mostrando que a questão geracional também é importante, né? Na cultura da empresa. Ela ouviu o filho, percebeu a ausência de pessoas negras em espaços de poder e pensou numa ação, né? Então, e o quanto essa ação gerou benefícios para ela. Gerou problemas jurídicos? Sem dúvida. Gerou problemas agora com a ação civil pública. E o grande ponto que a gente precisa avaliar é o quanto as instituições jurídicas ora ajudam, ora atrapalham nesse processo, né? Porque elas podem também gerar desincentivos para que outras empresas possam fazer isso. Falando em Roda Viva, posteriormente, depois, nós tivemos uma entrevista com a CEO do Nubank, e ela disse que era muito difícil contratar pessoas negras, porque ela também não queria nivelar por baixo a ocupação de espaços, e o quanto isso, na verdade, é também uma falta de compromisso da própria empresa na forma, em rever a forma de contratação, de pensar em elementos que sejam diferentes, né, para a sua contratação, e pensar em elementos de formação, se for o caso, para essa questão, né? A Nubank se retratou, né? O Matheus está falando, criou um programa com estratégias, houve um pedido de desculpas formal da CEO, né? Ela gravou um vídeo, e é interessante a gente pensar nessa estratégia de revelação, né? De divulgação, na medida em que essas pessoas vão ao espaço público e falam que não é possível nivelar por baixo, qual foi a reação, né? Então, a Nubank, na verdade, reagiu à exposição pública dessa declaração. E aí é essa pergunta que a gente faz em termos de cultura organizacional, né? Eu preciso sempre de um pequeno escândalo? Eu preciso de uma... Como é que a gente vai pensar nessas fissuras? Ou então, internamente, eu posso criar uma cultura organizacional que promova a mudança. Então, são estratégias que vão acontecendo a partir
da atuação dos chamados, né, na cultura, na teoria de políticas públicas, dos stakeholders. Nesse caso, foi a mídia, foram as redes sociais que geraram esse processo, né, de mudança de estratégias. E aí, essas estratégias vão sendo replicadas, vão sendo mais estruturadas. Então, é importante a gente perceber essas reações, o quanto essas reações vão trazendo benefícios. E aí, para terminar, eu queria trazer o ponto dos escritórios. Como é que nós, nas nossas práticas na advocacia, na representação de interesses jurídicos, como é que nós podemos pensar e repensar as nossas práticas? Como é que nós vamos pensar na seleção de estagiárias, de advogadas, de formação de redes de trabalho, gente, redes autônomas de trabalho. Então, em que medida essa cultura pode ser mudada nesse sentido, né? A Cíntia está dizendo que essa CEO falou com base em atalhos mentais, são vieses cognitivos na linha do que o Matheus estava falando, né, das dissonâncias cognitivas. E a Eduarda está dizendo, comparando o caso da Magazine Luiza com o do Nubank, dá para pensar como eles falam muito sobre a crença central do Fanon que o Matheus trouxe, porque existe uma crença sobre o que é produtividade, comportamento profissional, performance, comunicação, que é muito branca e masculina. Exatamente, Eduardo, especialmente no meio empresarial ou no serviço público, né? Quando a gente pensa na forma de seleção dos concursos públicos. E quais são os critérios de seleção, né? Para ser um excelente profissional, eu preciso falar inglês, eu preciso entender as técnicas de negociação, né? Como é que a gente pensa nas mudanças desses critérios, nas práticas dessas culturas, né? A Cíntia está dizendo vieses que recrudescem preconcepções e preconceitos, né? E aí, por isso também é tão importante que a própria empresa estabeleça essa cultura, essa base organizacional, para que preconceitos individuais não se tornem a cultura institucional, né? Pois é, William, esse é o grande desafio, né? Será que o poder público conseguirá acatar esses mecanismos de compliance e accountability? É esse o ponto, assim, na medida em que nós temos compromissos normativos, diretrizes internacionais, que são estruturantes do nosso próprio Estado democrático de direito, nós precisamos pensar em mecanismos de aproximação a esse formato ideal do Estado democrático de direito, que nós temos na nossa Constituição de 88, temos nas normativas internacionais, temos nesse decreto de 2018 e em tantos outros instrumentos. E aí é a grande luta do direito, né? Que é tentar pensar em mecanismos de execução dessas políticas. O Matheus está dizendo aqui, o poder público já possui muitas legislações antidiscriminatórias. O que nós precisamos é a execução, é a prática, né? Então, são movimentações que precisam começar da burocracia de nível de rua, né? Dos servidores públicos comprometidos com a promoção da igualdade de gênero, da diversidade e da erradicação do racismo, mas também, por outro lado, é importante que a gente pense na representação, o quanto é importante que nós tenhamos instituições que discutam essas práticas, né? Que tragam a mudança de paradigmas, né? Exato, o que a gente precisa é de ações. E aí, pensando nessas ações, eu vou mandar para vocês, né, a apresentação, mas essas perguntas eu retirei de um manual da Organização Internacional do Trabalho, que foi publicado, que se chama Promoção de Direitos Humanos das Pessoas LGBT no Mundo do Trabalho.
E aqui há alguns pontos que a gente precisa discutir, são questões orientadoras. Esse manual talvez traga muitas ideias para vocês sobre como agir em cada uma das estruturas de trabalho em que vocês vivem, né? Então, quais são os elementos que podem ser levados para as estruturas de vocês, setor público, setor privado? Essas 4 questões aqui são questões bem interessantes, né? Que tratam muito na cultura de políticas públicas, na identificação dos problemas, né? Então, são 4 perguntas para a identificação dos problemas de cada cultura organizacional. Então, o que precisa ser reduzido? O que precisa ser eliminado? O que precisa ser reforçado? E o que precisa ser criado? Então, a depender de cada situação, né, das empresas, a gente vai ter um determinado cenário. Eu acho que foi a Vânia que falou sobre a sua empresa que contrata muitas pessoas trans, né? Que usam transempregos. Estou subindo aqui o chat, gente. Foi? Peraí, deixa eu ver se é a Vânia. Eu acho que foi. Então, assim, se é uma empresa que já utiliza boas práticas, o que eu preciso reforçar? O que eu preciso melhorar? Eu ainda preciso criar alguma estrutura? Se eu tenho uma empresa, e é muito interessante, porque é muito comum essa fala, né? Eu tenho muitas mulheres na empresa. Não, o problema aqui não é representatividade. Olha só, esse escritório é cheio de advogados, é cheio de mulheres. Sim, mas como é que onde essas mulheres trabalham? Como é que elas estão divididas? Elas têm poder de mando? Como é o plano de carreira? Como é a estrutura de remuneração? Se existe, que mulheres são essas? Se elas são brancas, se elas são negras, se elas são cis, se elas são trans. Então, é muito importante que a gente olhe para o todo e que pense o quão importante é a diversidade para a promoção de um ambiente mais diverso de trabalho. Se eu só tenho mulheres brancas, se eu só tenho homens brancos num ambiente de trabalho, a lógica vai ser, a cultura vai ser muito limitada, né? Então, eu preciso de diversidade, e aí a diversidade não é a representação de um só, tá, gente? Acho que é muito importante colocar isso. Isso era uma ideia dos anos 60, né, da administração pública nos anos 60, dizendo, não, eu tenho cotas, eu tenho uma mulher aqui, eu tenho um homem preto aqui, eu não preciso mais de mais ninguém, porque eu já tenho aqui a minha cota preenchida. Não, é a forma de organização que precisa ser diversa, que precisa atender a diferentes públicos, a diferentes sensibilidades, especialmente, eu estou aqui muito pensando para vocês, em organizações que lidam com o direito. Então, como é que eu vou dizer que eu tenho uma instituição de ensino superior, eu tenho um escritório de advocacia comprometido com a defesa de direitos humanos, mas eu não tenho diversidade? É algo que estruturalmente se torna contraditória à própria mensagem que a empresa quer passar, né? Então, é muito importante que se tenha essa relação, né? Bom, que mais? A Verusca, só um minuto, estou procurando aqui. A Verusca está dizendo, a cultura organizacional torna a dogmática sem efeito. E a Verusca está falando que trabalha no serviço público. Verusca, é exatamente isso. Eu acho um ponto muito, muito importante. Eu acho que nós temos questões que são universais, tanto do setor público quanto do setor privado,
Mas o setor privado, ele se orienta muito pelas dinâmicas do mercado, né? Então, a partir do momento em que eu tenho aumento de ações, né, variação de ações, eu tenho possibilidades de expansão a partir de medidas que estão estruturadas, eu tenho determinadas reações. Agora, o setor público que tem um orçamento, que tem ali o seu corpo de servidores, ainda que seja reduzido, ainda que seja ampliado, nós temos outras circunstâncias que trazem tanto possibilidades de avanço quanto dificuldades. E aí, no caso do setor público, nós temos visto muito, e aí até queria ouvir mais vocês, provavelmente na segunda-feira, sobre a criação dos comitês. A gente percebe muito fortemente os comitês de promoção de igualdade de gênero e raça, ações de formação, especialmente palestras, né? Todos esses elementos, mas em que medida essas ações de formação impactam na seleção dos servidores ou então na decisão dos burocratas de alto nível? Eu acho que esse é um ponto, né? Como é que a gente percebe a perenidade dessas ações dos comitês de promoção de igualdade de gênero e raça nas ações ou nas definições de políticas públicas? Acho que esse é um ponto que precisa ser mais explorado, para que a gente pense no papel dos comitês, em que medida eles se associam aos programas de integridade ou eles são estruturas isoladas, e o quanto nós precisamos de estratégias, de ideias, de articulação desses espaços no serviço público, trazendo para a cultura do serviço público aquilo que ela tem de melhor, que é a sua perenidade. Então, a partir do momento em que se torna um compromisso institucional, a ideia é trazer cada vez mais força para a manutenção e para o diálogo interinstitucional para a formação dessas estruturas, né? E exatamente quando a gente pensa nessas perguntas, gente, é que há os primeiros receios, as primeiras resistências, né? Então, eu preciso reduzir, talvez, o número de pessoas brancas na minha empresa. Eu preciso reduzir determinadas práticas. Eu preciso mudar, eu preciso eliminar determinadas práticas. A Ana Maria, não sei se a Ana está aqui, tá. A Ana Maria, ela tem feito uma coisa muito, muito inteligente nas redes sociais. Toda sexta ou segunda, Ana, que você posta... É um post simples falando sobre linguagem racista. Uhum. Diga mais um pouquinho, Ana. Na realidade, isso vem de uma sensação que a gente tem de que isso é incorporado, né? Algumas expressões, que são expressões da época da escravidão, e que, quando ditas, para quem diz, não é da mesma forma de quem recebe, né? Então, a gente tem tentado fazer um trabalho de divulgação dessas expressões. E é muito interessante o feedback que eu tenho tido das pessoas, nossa, eu não sabia que era uma expressão racista. Nossa, eu não sabia. E as pessoas costumam dizer assim, mas isso não interessa, isso foi numa outra época, hoje em dia já não é mais assim. Não é isso, né? A linguagem faz parte da questão social, né? E se você reproduz uma linguagem que nasceu num contexto extremamente racista, você está reproduzindo um racismo que se chama até um racismo, né, estrutural, até institucional. Então, isso é muito importante. Eu creio que a gente saber de onde vem uma expressão, né, e você parar de utilizar isso, você já assume uma consciência de um comportamento seu, para que você não mantenha um comportamento racista. Então, isso é muito importante, essa reflexão. E eu não imaginei que eu fosse ter uma repercussão tão positiva das pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas dizendo, mas eu não imaginava, né? Supostos elogios que as pessoas fazem aos negros,
né? Assim, alguns elogios, né, que você fala, será que está me elogiando mesmo? Né? Mas a pessoa acha que está. Né? Então, é importante essa consciência. E a gente já começa com combate com consciência, né? Então, e é imenso o número de expressões racistas, né? Algumas que eu mesmo não sabia e que a gente tem retirado do vocabulário. Esses dias mesmo meu filho estava conversando, aí ele falou denegrir. Aí ele falou assim, opa, denegrir não, mãe. Denegrir. Né? Eu achei engraçado que na hora ele se corrigiu, não, mãe, denegrir não. Né? Então, isso é importante, porque a partir do momento que eu repito uma expressão, denegrir, mas não tem nada a ver. Tem, lógico que tem. Eu estou reforçando o negro como algo negativo. Né? Mas a gente vai até falar sobre um pouquinho mais à frente. É porque são duas matérias interligadas, né, Carol? Exatamente. Porque a gente coloca, quando a gente vê hoje a mulher negra, ela está abaixo em todas as categorias. Isso é impressionante. Né? Você tem a questão do gênero e da raça. Nossa, então ser mulher negra é uma coisa absurda. Aí, se você ainda coloca mulher negra, trans, e que não segue os padrões estéticos de corpo, né, que seria... Aí você ainda tem uma mulher que, na realidade, não aceita espaço nenhum, né? Exato. Por ser negra, por ser mulher, por não ser magra e por não ser cis, né? Então, assim, é uma exclusão completa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Se eu falar muito aqui, eu vou até desligar o som. Mas aí, Ana, também, né, fazendo o gancho com a sua parte do conteúdo e a minha, né, o quanto é importante que as empresas, as políticas públicas e as comunidades não entendam que isso é um problema da mulher que é negra, trans, gorda, lésbica. Né? E porque a cultura que se coloca é essa, né? A exclusão é responsabilidade da pessoa que é excluída. E é exatamente isso que a gente está pensando que é o contrário, né? A gente tem que trazer a responsabilidade das instituições para que haja essa formação de uma mudança, né? Dessa promoção de uma mudança nas estruturas. E isso começa pelas ações de comunicação, que é o que você está fazendo nas redes sociais, pela mudança do vocabulário, pela mudança no processo de seleção, por aquilo que a gente vai considerar que é conhecimento, que é formação, que é elaboração. Eu sempre brinco sobre isso, né? Quando a gente vai a grandes escritórios de advocacia, são todos iguais, são todos homens brancos iguais de terno. Assim, e às vezes eu falo, eu não sei com quem que eu falei, porque eram todos iguais. Para você marcar quem é difícil, né? Então, como é que um espaço desses vai promover direitos humanos? Como é que um espaço desses vai promover diálogo? A gente está muito mais para um monólogo do que para um diálogo, né? Então, quanto mais a gente tiver essa linguagem, o Matheus está usando aqui, né, a terminologia dos estudos decoloniais, né, da matriz do sujeito universal, que é esse, né? Que é o homem branco, rico, que foi considerado cidadão lá no século XIX, e até hoje a gente acha que ele é o cidadão, né, o sujeito universal. A gente não, né? Mas o sujeito universal definido em várias cartas de direitos, né? Então, como é que a gente traz essas cartas de direitos para aquilo que nós, de fato, consideramos, conhecemos, entendemos como promoção de direitos humanos? E o quanto as empresas estão nitidamente comprometidas com essas práticas, o quanto elas precisam estar se comunicando com isso. E aí a Verusca está dizendo aqui, me preocupa que elas não sensibilizem a alta administração. E é isso, Verusca. Em que medida os comitês são tokens, né? Então, eles estão ali só para o serviço público dizer que tem, né? Então, para quando a CGU perguntar, vai haver ali a resposta. Não, eu tenho, está aqui o Comitê de Promoção de Igualdade de Gênero e Raça, ele fez tantas reuniões, fez 2 eventos. Sim, mas o comitê é ouvido no momento da definição de determinadas decisões. O comitê, ele tem estrutura para atuar.
quando o comitê estabelece uma reação de responsabilização, como a alta administração vai reagir? Ela vai acatar, não vai acatar? Vai entender aquele parecer como opinativo e não vinculativo? Então, há muitos elementos que a gente precisa trazer, e quando a gente tem uma denúncia, por exemplo, de assédio sexual de um componente da alta administração. Como vai ser o processo de discussão, de formação ali, de um espaço seguro para a realização das denúncias? Então, há muitos elementos que a gente precisa trazer que não são simplesmente a criação das instituições, mas sim a sua manutenção com uma estratégia com o objetivo de promoção de uma cultura. E isso, de fato, leva anos, né? Leva mais tempo que de fato acho que até nós tenhamos de vida, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte para desenvolver, para continuar nessa cultura de mudança. Bom, última coisa da aula de hoje, e aí a gente continua na segunda com outros elementos ainda dessa apresentação, e eu vou trazer 2 casos, tá? Para que a gente possa discutir em cima de casos. Como os programas de integridade podem ajudar a combater a desigualdade de gênero? Primeiro ponto é o legítimo compromisso da alta administração. Como é que a gente pensa nesse legítimo compromisso, né? A gente precisa pensar em uma mudança de cultura, e aí a mudança de cultura implica em todos esses assuntos, né, que nós já discutimos aqui, desde a representatividade até os salários, o estabelecimento de planos de carreira, discussão de ambientes mais adequados para mães, para pessoas LGBT, o quanto nós precisamos pensar que isso é um compromisso da empresa como um todo, do setor público como um todo, e não só um compromisso individual. Em segundo lugar, devem ser revistos os pontos onde existem distinção entre homens e mulheres, né? E aí equiparação salarial, desenvolvimento e crescimento profissional, destaque e respeito nas organizações, e aí eu dou um relevo maior nas chamadas avaliações de desempenho, porque são elas que definem muitas vezes o aumento salarial ou a mudança no plano de carreira. Quem faz essas avaliações de desempenho? Quais são os critérios dessas avaliações de desempenho? Como é que essas avaliações criam novos paradigmas, criam novas possibilidades, e aí a gente está falando em mecanismos de inovação, ou nós trazemos outros elementos que são, ou elementos que reproduzem, que deixem, de fato, a sistematização, a manutenção de preconceitos, a manutenção de estratégias discriminatórias. E, para a gente começar a falar sobre compliance, a necessidade de implementação de um canal de denúncias, né? E aí a gente tem empresas específicas de compliance de gênero que fazem essa ponte entre o mecanismo interno e um mecanismo externo. É importante que a gente tenha profissionais externas que atuem nas empresas para que a denúncia seja realizada de forma segura e para que não haja exposição da vítima, para que não haja ameaças, né, ou haja qualquer tipo de impacto ali na vida profissional, que a gente sabe que é muito difícil, que a gente sabe que é algo que ainda precisa ser muito bem definido, né? Mas que exista esse espaço seguro e que ele precisa começar com o canal de denúncias. E esse é o ponto, ele precisa começar, ele não pode se ater, ele não pode ser simplesmente um canal de denúncias. Bom, o Paulo Henrique Teixeira de Brito está dizendo, uma pergunta para o grupo. Quantos enfermeiros com alta especialização vocês já viram como secretários de saúde de estados?
eu nunca vi, embora sempre veja médicos com baixíssima especialização, como o atual ministro da Saúde. Há uma segregação, inclusive, profissional. Sim, Paulo, sem dúvida. Há questões de gênero, de raça e de classe muito orientadas nas escolhas políticas, né? Nas escolhas dos altos cargos. Então, o meu livro está longe, mas é o Michael Lipsky, fala justamente sobre as estruturas da burocracia, e aí ele vai separar, né, os burocratas de alto nível e os burocratas de nível de rua. Os burocratas de nível de rua são os servidores de carreira, são aqueles que possuem a memória da instituição, são aqueles que já trabalharam em várias etapas do ciclo de políticas públicas e sabem, entre aspas, o que funciona e o que não funciona. É o que a gente chama de corpo técnico qualificado. E em estados em que há mais valorização dos burocratas de nível de rua, há mais consolidação das políticas públicas. Por outro lado, em alguns espaços, né, e aí a gente precisa também, né, segundo o Lipsky, a gente precisa dessa combinação, nós temos nos espaços de poder os chamados burocratas de alto nível. Quem são os burocratas de alto nível? São aquelas pessoas que possuem alta experiência diversificada, tanto no setor público quanto no setor privado, mas que possuem segurança na tomada de decisão. Elas possuem experiência suficiente para receber as informações dos burocratas de nível de rua e processar melhor a tomada de decisão. E aí, nesse momento da tomada de decisão, eu preciso de formação, eu preciso de experiência, eu preciso de expertise. E não necessariamente em todos os cargos públicos nós temos essa representatividade. Bom, o Marco levantou a mão, eu vou terminar aqui interromper a apresentação. O Marco levantou a mão, eu vou passar a palavra para ele respondendo, e aí a gente encerra a nossa aula de hoje e nos vemos na próxima segunda. Diga, Marco. Cadê? A mãozinha do Marco não apareceu de novo. Não sei, será que o Marco caiu, gente? Alguém está vendo o Marco? Eu não estou vendo. Bom, gente, eu acho que o Marco caiu. Sim, William. E aí a gente termina. Só vou esperar um pouquinho ver se o Marco volta. Mas enquanto ele não volta, eu queria agradecer muitíssimo pela presença de todas e de todos. Na próxima segunda, a gente fala um pouco mais sobre diversidade de gênero, claro, falando um pouquinho sobre diversidade de raça, mas nem tanto, porque a Ana Maria vai falar mais sobre isso nos próximos 2 módulos. E nós vamos trazer 2 estudos de caso para tentar pensar coletivamente em estratégias. E aí eu queria que cada uma de vocês pensasse nas estruturas organizacionais, em como vocês estão inseridos nessas estruturas, quais são as suas possibilidades. Assim como o Adson falou, não, eu estou aqui pensando na política pública em que eu estou trabalhando. Então, a ideia é justamente essa, né? Mostrar para vocês que há instrumentos possíveis para que vocês levem as discussões sobre gênero, raça, inclusão e promoção de direitos humanos para a estrutura em que vocês trabalham, em que vocês estudam, em que vocês convivem. Beleza? Muito obrigada, gente, pelos elogios. Eu agradeço demais a participação de todas e todos. E nos vemos. O Marco não voltou, né? Acho que ele levantou a mão e caiu. Enfim, na próxima segunda, se ele estiver na aula, eu pergunto se ele tem alguma consideração a fazer. Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Foi um prazer rever meus ex-alunos e alunas e ter todos e todas novos e novas aqui. Beijos e bom final de semana para vocês.